Questão de concurso, sempre. Página 22, da apostila que vocês não têm. Enfocando pregão, nós estamos estudando pregão. Se entrar no edital, reforçamos ainda mais o estudo. Em relação ao pregão, é correto afirmar que não corresponde a uma modalidade de licitação pública? Corresponde. Inclusive, chamamos a atenção de que, em princípio, eu lendo até naqueles manuais, quem não pode criar modalidade é Estado e município. A União se eximiu disso e criou pregão e depois criou a consulta. Não, primeiro criou a consulta, que é a consulta de 97. Depois criou o pregão, que é 2002. Aplica-se exclusivamente à União? Não. O pregão foi criado por lei. É Lei 10.520. Aplica-se União, Estados e município. O Decreto 5.505, que dá preferência à utilização do pregão eletrônico. Aí é só para União. Foi? Mostra-se aplicável a aquisição de qualquer bens e serviços considerado comum? Certo. Seria a nossa resposta. Não poderá ser realizado por meio de utilização de recursos tecnológicos? Opa! Nós temos dois tipos, pregão presencial e o pregão eletrônico. É aplicável somente para aquisição de bens? Não, bens e serviços. Fechamos? Próxima. Essa banca aqui acabou, era a NCA. O pregão destina-se à aquisição de bens e serviços comuns e para alienação de bens imóveis? Não. Pregão presencial e o pregão eletrônico não se aplicam à alienação em geral. Bens móveis ou imóveis, não se aplica. De acordo com a Lei 10.520, o pregão poderá ser utilizado pela União, Estado e Distrito Federal, ficando excluídos os municípios? Não, todos. Campo de atuação igual à da Lei 866. Poderes e entes. O prazo da validade da proposta é 60 dias? Correto. Resposta, lá vocês estão sem, seria a letra C. Somente um item está correto. Somente uma afirmativa está correta. Letra C. Então, batemos aqui uns aspectos que o concurso explora e com relação à utilização do pregão, ficar atento para esse aspecto. CESP, o pregão presencial e eletrônico são modalidades de licitação que possuem a fase de classificação anterior à fase de habilitação. Inversão de fase é uma característica do pregão, certíssimo. A fase de julgamento da proposta, que é a classificação da proposta, antecede a fase de verificação dos documentos. Aqui eu já até botei, tem que saber qual é o pregão. Forma eletrônica. Não se aplica bens e serviços comuns? Se aplica. Forma eletrônica, obras de engenharia, bem como locações imobiliárias e alienação em geral. Vamos ver se tinha outra. Ele não complicou aqui não, ele poderia dar aquela complicadinha, né? Botar confundido, obras e serviços de engenharia. Sabemos que o forma eletrônica eu posso utilizar em serviços de engenharia. Eu só não posso utilizar em obras de engenharia, locações e alienações, também não posso utilizar a forma presencial. A presencial, ela abrange as vedações maiores. Além de obras, locação e alienação, também se insere serviços de engenharia, na forma presencial. Na forma eletrônica não é vedado, Visto? Os valores. Fechamos modalidade, turma. Estamos indo, hein? Os valores. Está lá na página 23. Modalidade de licitação, concorrência, tomada de preço, convite, são estipuladas de acordo com o valor. Foi o que nós chamamos a atenção. Como eu vou usar convite? Quando eu vou usar concorrência? Segundo o artigo 23,
o valor, ela influencia diretamente na escolha da modalidade, sobre o risco de cometer crime de fracionamento de despesa. No quadrinho aqui, a decorebinha de vocês para os valores, que a gente não vai nem tecer muito comentário. Não tem jeito, concordam? Que é vocês sentarem e decorar esses valores? É isso que vocês têm que fazer. Só chamo a atenção de uma questãozinha lá sem vergonha, que explorou um aspecto aqui do até. Dispensa de licitação. Ou seja, eu não preciso fazer licitação, baseado no artigo 24, inciso 1 e 2. Reparem que tem a distinção do objeto. Ó, isso influencia no limite do valor. Distinção do objeto. Obras e serviços de engenharia, normalmente é maior. Bens e serviços comuns, normalmente é menor. Questão de concurso público, para eliminar, se botou obra de serviço de engenharia, tem que ter o 15, 1,5. Esse é o macetinho que a gente passa aqui no concurso. Ó. Todos têm 1,5, tá vendo? Se não aparecer 1,5 nas opções, o que vocês fazem? Risca. Ah, eu não lembro direito qual é a faixa, mas se é obra de serviço de engenharia, tem que ter o 1 e o 5 no número ali. Tem que ter isso aqui em mente. De pregão, de compra e serviço, dá para dar uma regrinha do 8, normalmente, mas aparece uma aqui que estraga um pouquinho o macete. Filha da mãe. Mas vamos lá. Até 15 mil, eu posso dispensar licitação para obras de serviço de engenharia. E até 8 mil para compras e serviço. E segundo os doutrinadores, é inclusive. Inclusive, ou seja, 8 mil eu faço uma aquisição de 8 mil. Eu posso dispensar? Sim. Agora, se for 8 mil e 1 centavo, aí eu já tenho o quê? Convite. Tá? Pô, caiu uma questãozinha que eu botei aí ou na revisão, que eu vou botar para vocês de revisão. Acho que foi aqui. Que o filho da mãe, ele bate nesse pontinho. Pregão presencial não é previsto, obras e serviços de engenharia, certo? Por isso que eu fiz aqui na tabela. Compras e outros serviços, não há limite. Só para entender a tabelinha que eu fiz aqui. Pregão eletrônico, não há limites para quem? Serviço de engenharia, porque obras eu não posso. Confirma, turma? Entenderam a tabelinha aqui que eu fiz? E compras e outros serviços também não há limite. E os valores aqui, por favor, decorem. Decorem os valores. Um macetinho que eu posso ajudá-los é o macete do 1 e 5 e o macete do 8 até determinada modalidade. Que ajuda a eliminar opções. Ajuda. Vamos nessa? Chamo a atenção que as organizações industriais, elas têm uma característica específica, aquelas referentes à manutenção de meios operacionais bélicos, os valores limites aplicados às compras e serviços são os mesmos aplicados para obra e serviço de engenharia. Retornando aqui. Organizações industriais, os valores estabelecido para dispensa não se aplica até 8 mil, mas sim até 15 mil. Eu vou comprar um banco. Banco não é obra e serviço de engenharia, mas se a organização for industrial e esse banco for utilizado para manutenção, eu posso dispensar a licitação até 15 mil. É isso que fala o artigo 23, parágrafo 6º. Manutenção dos meios operacionais bélicos, eu posso comprar esse banco nos valores limites aplicados a compras e serviços, são os mesmos de obra e serviço de engenharia. Fechou? A única coisa que distingue aqui um pouquinho desse aspecto dos valores lá, somente para organizações industriais. Dispensa licitação, compras de serviço, certo? Amarelinho, até 15 mil.
eu fiz uma modalidade de licitação para compra e serviço. De 81 mil, eu não posso utilizar mais convite. Eu tenho que usar tomada de preço ou concorrência, ou pregão. Pregão que não tem modalidade. Mas ultrapassar o valor, utilizar valores diferentes da que está previsto, acarreta no chamado fracionamento da despesa. É vocês utilizarem os valores previstos na modalidade inferior. 81 mil, não posso usar mais convite. Se utilizar, incorre em crime. Não pode. É isso que é fracionar a despesa. Até mesmo, ele deu um exemplo aqui. Qual é o teu nome mesmo? Desculpa. O Leonardo deu um exemplo aqui. Eu faço o mesmo serviço de pintura, mas eu pinto a ala leste a 45 mil e pinto a ala oeste por 40 mil. Fracionou. Porque é o serviço, o mesmo serviço, é um serviço único, que você teria que fazer uma licitação do tipo tomada de preço, no mínimo. No mínimo, é isso aí. Obrigado, Leonardo, pela pergunta, pelo exemplo. Quem não fraciona a despesa? Ali. Aqui não tem, corre esse perigo. Concorrência e pregão. Eu não fraciono a despesa. Não há limite. Certo? Questãozinha de concurso. Vamos nessa. Não tem outro jeito. É a melhor forma. Valores de dispensa de licitação para obra e serviço de engenharia. Caiu para a gente em 2012. 15 mil. Não vou comentar muito, ok? Nem vou ler a questão. Podemos perder tempo. Uma de contador da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Foi essa aqui que acho que ele complicou. Quanto ao limite de tomada de preço, se enquadra entre 150 mil e 1.500.000 para obra e serviço de engenharia. Parece que ele usou isso aqui, nesse caso. 150 mil eu utilizo convite. Aí ele teria que botar 150 mil e 1. É isso que eu boto essa questãozinha aqui, ó, filha da mãe, ó. Mas ele deu um indicativo nas outras, né? Olha aqui, ó. Na outra ele já está informando, ó, cuidado com esse... Então, por isso que eu chamei. É até, mas é inclusive, beleza? Inclusive. E repare que tomada de preço, a escolha da modalidade quanto aos limites é definida como tomada de preço, eu tenho que cuidar com o objeto. Também tenho que tomar cuidado do objeto. Acima de 650 mil para compras, concorrência, isso aqui vocês têm que decorar, não tem jeito. Eu só estou chamando a atenção como facilitador de vocês para os detalhezinhos, ó. Detalhe. Entre 80 e 650 para compras e 8 serviços, seria a resposta. Olha o detalhezinho do 1, olha lá, nessa questão aqui. Acima de 150 mil para obras e serviços. Não é o caso. Foi aqui, turma? Tá? Alertei para vocês dessa questão. O ideal, eu estou que nem minha mulher. Repete toda hora a mesma coisa e eu não presto atenção. Mas vocês têm que prestar atenção em mim. A aula que vem, o material já está disponível. Se não quiser imprimir, mas já façam os exercícios, façam as suas anotações. Para não gastar. Bem que, deixa eu apagar. Lá no órgão, sei lá, onde vocês trabalham, tem uma horinha que o cara não está perto. Não sei, estou falando besteira? Cara, eu fico falando isso gravando. Mas se não for custoso, imprimam um pouquinho desses extratos que eu passei, mas a apostila vai estar chegando. E, por favor, aí cabe a vocês. Aqui eu falo para a câmera mesmo, pressionem o curso. Dê uma ligadinha para cá durante a semana. A apostila já está impressa. Tá, o que provavelmente vocês vão pegar na próxima aula. Mas eu sou despesa, vocês são receita. Eu pressionar, o cara vai acabar me demitindo. Agora vocês não, vocês pressionando tem mais força do que eu. Acreditem, eu sou despesa, vocês são receitas. Próxima. Já apareceu aqui?
Dispensar a publicação do edital. A concorrência distingue-se da tomada de preço, certo? Dispensar a publicação de editais, podendo a convocação ser efetuada por meio de instrumentos informais? Não. Nós vamos ver que todas devem publicar o edital. E esse prazo é que a gente vai ver. Você publica o aviso, aí você vai ter um prazo para a publicação do edital, a abertura do edital. Pode ser aplicável em qualquer caso, independente do valor envolvido? Não é a diferença entre ambas, é somente para o caso da concorrência, isso. Tomada de preço. É o fato, pode ser aplicável em qualquer caso, independente do valor envolvido? A concorrência distingue-se da tomada de preço. Não li, ó, já estava me arrebentando aqui. A concorrência distingue da tomada de preço realmente por causa disso. Pode ser aplicável em qualquer valor envolvido. Universalidade de acesso. Exigir condições mínimas para a habilitação dos potenciais participantes. Universalidade do acesso. Ambas exigem qualificação, não é a diferença. Ser considerada vencedora aquele participante que oferecer o melhor preço ou melhor técnica. É a diferença entre elas? Não, dependendo da escolha, ambas vão ser conduzidas do mesmo tipo de julgamento. Então, a resposta vai no encontro da universalidade de acesso. Responda essa aqui, enquanto eu bebo água. A única modalidade de licitação no qual os valores estão limitados é... Porra, já é meio-dia, estou com fome. A única modalidade em qual os valores não estão limitados é anulada. Porque tem duas. O gabarito veio concorrência, mas eles esqueceram do pregão. A única modalidade de licitação no qual os valores não estão limitados, pregão e concorrência. Essa questão foi anulada. É uma questãozinha antiga, mas eu gosto de colocá-la em sala de aula só para alertar para esses aspectos. Ó. Tipos de licitação. Não tem outro jeito, tá? Tem que tocar. Aula que vem, eu termino licitação e a gente já entra na próxima aula em lei de responsabilidade fiscal, que cai 5 questões todo ano. 4 todo ano. Tipos de licitação. Modalidade é diferente de tipo. Primeiro vermelhinho. Modalidade diz respeito ao procedimento. Como você vai realizar a sua licitação. O tipo diz respeito de como você vai julgar a sua licitação. A modalidade, o procedimento em si, incorre na observância de valores, incorre na observância de documentação, de objeto, de formas de registro cadastral ou não, procedimentos. Tipo, critério de julgamento. E são 4 os tipos. Menor preço, melhor técnica, técnica e preço e maior lance ou oferta. Esses são os tipos de licitação. A única modalidade que não utiliza nenhum tipo de licitação para o julgamento é o concurso. Concurso não utiliza melhor técnica, não. Concurso é o que está no edital. A análise é feita por especialistas. O Museu Guggenheim, Museu do Amanhã, foi feito um concurso público e quem ganhou foi até um estrangeiro que fez o projeto do museu. Esqueci se é francês, né? Foi um espanhol. Foi o mesmo que fez o Guggenheim, por isso que eu lembrei do Guggenheim, na Espanha. Foi o mesmo cara. Foi feito concurso, não se amarra a nenhum tipo de... A gente pode às vezes pensar, pô, mas não é a melhor técnica? Não, não é. Se enquadra tipo de licitação apenas para a modalidade de concurso. Está na lei. Está na lei. Ainda chama atenção que bens e serviços de informática está na lei, obrigatoriamente técnica e preço. Para vocês, o artigo não foi revogado. Pô, mas eu não compro
notebook por pregão? E pregão eu posso usar técnica e preço? Não posso. Mas está na lei que bens e serviços de informática, obrigatoriamente técnica e preço. Então, se cair numa questãozinha de concurso dessa, fique atento, que esse artigo não foi revogado. Não foi revogado. Lembramos que a lei é de 93. Eu fui ter computador em 2000. Eu estudei aqui em 99, eu não tinha computador em casa. 99 e 2000. Não, eu estudei aqui em 2000. Foi 2000 que eu comprei computador. Que eu vim estudar aqui no CEPREM. Eu não tinha computador. Olha, eu tinha do trabalho, né? Melhor técnica e técnica e preço são utilizados exclusivamente para a contratação de serviços de natureza intelectual do tipo elaboração de projetos básicos e executivos, entre outros. Então, esses são os tipos de licitação. Menor preço, olha que eu não estou tecendo nem muito comentário sobre elas, né? Quais são os tipos? Menor preço é quem oferecer o menor preço. Melhor técnica é quem, na especificação, o processador Celeron, ou o projeto básico requer uma BNT tal, aí é a melhor técnica que vai ser utilizada. E técnica e preço utiliza, no projeto básico, o projeto executivo, por exemplo, que é utilizado muito melhor técnica e preço. A técnica que o cara está sendo utilizado e o valor também. E maior lance é normalmente para leilão, mas eu posso usar concorrência também, tá? Que eu posso vender com concorrência. É a universalidade de acesso, eu faço tudo com concorrência. Inclusive vender, alienar. Aí eu já busquei questãozinha de concurso. Uma da ESAF. Para o pregão eu utilizo o quê? Menor preço. Já estão com fome, né? Até meio-dia 15, vamos lá. Olha uma de contador da Marinha. Assinale a opção que apresenta somente tipos de licitação. Isso cai, ó. Tipo de licitação. A primeira, menor preço, melhor técnica. Letra A, resposta. As demais ele faz o quê? Embola tipo de licitação com modalidade. Só fique atento para isso. Tipo de licitação com modalidade. Prazos? Não tem jeito. Já estamos na metade da lei. Prazo mínimo para a publicação do edital até o recebimento da proposta. Esses são os prazos de licitação. E aqui que ferra, ó. Mas tem um macetinho de 15 que ajuda o concurso público. Sabemos que o prazo máximo, olhando a tabela, é de... Começa por aí. Questão de 50 já mata a questão. Para fins de lei 866, não tem valor par nenhum. O único valor par que aparece ali, se não me falha a memória, é o 8 dias para pregão. E cuidado com os úteis aqui, ó. Visto? Ó, é outro macetinho. Para vocês tentarem eliminar a questão. E sempre a tipo de licitação que exige mais complexidade para o julgamento, prazo maior. E qual é esse tipo? Melhor técnica ou... E vocês, mais uma decoreba aqui, matada. Concorrência, o prazo para a publicação da publicação do edital até a abertura da proposta de preço tem que ser no mínimo de 45 dias. Eu publiquei o edital, quero fazer concorrência daqui a 10 dias, eu posso? Não, eu tenho que esperar no mínimo 45 dias. Concorrência, obras de grande vulto, serviços de grande vulto. É muito utilizado para isso. Se bem que grande vulto na Lei 866 é acima de 37.500. Eu posso usar tomada de preço, até mesmo convite. Mas valores superiores a 650 mil, por exemplo, utilizo... Se a modalidade for técnica e preço, ou melhor técnica, 45. Depois diminui de 15 em 15, ó. A periodicidade aqui de dias. Menor preço, 30. A tomada de preço.
começa com 30, na fase, no tipo mais complexo, e menor preço 15. Convite, 5 dias, mas tem que tomar cuidado ali, ó. Úteis. Eu posso e aplica-se para todos os tipos. Qualquer tipo. Se eu usei melhor técnica em convite, 5 dias úteis. Concurso não se aplica, conforme o artigo 45, parágrafo 1º, não se aplica o quê? Julgamento determinado pela Lei 866. 45 dias é o prazo máximo. Leilão é o maior lance, 15 dias. E pregão, tipo menor preço, 8 dias úteis. O que ajuda aqui o concurso a vocês gravarem. Primeiro, na Lei 866 não tem número. Vocês vão lembrar terminando questão. Só tem número par no pregão, que não é da 6866. E nós temos lá sem não, né? Tomada de preço me arrebenta. Os dias, ó, de 5 para 30, 30 para 15. Aí convite 5 dias. Então isso, mais uma questãozinha para vocês decorarem. Quem decora passa, meu irmão. E vai questão. Prazo mínimo de 30 dias. Qual é a modalidade? Ele quer saber, né? Os avisos de licitação deverão ser publicados com um prazo mínimo. Os avisos de licitação deverão ser publicados com um prazo mínimo de até o recebimento das propostas ou a realização do evento. O prazo mínimo de 30 dias é exigido para que modalidade? Então, aí ele toma essa cuidado, ó. Vamos botar lá no quadro? É interessante por causa disso, ó. Na tomada de preço, seria um prazo máximo. Por isso que é bom fazer a questão concurso em sala. Visto? Tomada de preço é o prazo máximo. Mínimo é para concorrência. Questãozinha filha da mãe nesse aspecto. Resposta letra D, pois o mínimo aplica-se à concorrência. Atentos? Novamente ele, ó. Prazo, então, eu chamando a atenção do detalhezinho do concurso, por intermédio da questão, ó. Estabelecer prazo mínimo para tomada de preço. Qual é agora? 15. Aí vocês já mataram, visto? Duas questõezinhas para... É só o detalhezinho que, às vezes, a gente topa. Mas esse é o aspecto do detalhe desses prazos. O resto é decorar, né? Por isso que eu vim chamando a atenção só desse detalhezinho aqui, nessas questões de prazo. Prazo mínimo, observem. Ele não está dizendo qual o tipo, então o mínimo é 30 para concorrência e 15 para tomada de preço. 30 dias, melhor técnica, 15 dias. Esse aqui é direto, mas aqui tem os úteis. Assinale a alternativa incorreta. 45 dias para concurso, certo. 45 dias para concorrência. Agora, certo, né? Concorrência, 45 dias. Mas aí ele diz, quando o contrato a ser celebrado contemplar o regime empreitada ou quando a licitação for do tipo melhor técnica e preço. Certo. 45 dias, quando eu utilizo melhor técnica e preço. 30 dias para a tomada de preço, quando a resposta está lá. Licitação for do tipo melhor técnica e preço. Opa, voltei aqui. 30 dias para leilão. Leilão são quantos dias? 15 dias. Lá embaixo. 15. Decorar. Viu que tem que decorar, né? Eu botei essa. Primeira, eu chamei a atenção de vocês do prazo mínimo.
Vocês podem até saber, mas podia até passar desapercebido. O outro, decoreba. Decoreba. Hã? Até o... beleza? Na licitação, na dispensa de licitação, aqui há um critério de subjetividade por parte do gestor. Ele pode licitar ou não. Por quê? Se eu quiser comprar algo até 8 mil, eu posso usar dispensa de licitação. Mas se eu não quiser, o que eu posso fazer? Um pregão, posso fazer um convite. Então, essas são as distinções. Na licitação dispensada, não há subjetividade por parte do gestor. Ele não vai licitar por motivação da lei e do interesse público. Na licitação dispensada, ele tem critério de subjetividade, ou seja, ele pode licitar ou não. E na inexigibilidade de licitação, ele não tem como licitar. É fornecedor único. É um cara só que fornece aquele bem ou faz aquele serviço. Então, isso é o que define cada característica da exceção da licitação. Da exceção da licitação. Já busquei uma questãozinha que explora esse assunto. Primeiro, de administração da Marinha. Quais são as hipóteses de afastamento licitatório? Licitação emergencial? Não. Licitação emergencial? Licitação caduca? Que licitação caduca? Vocês vão ver que eu posso dispensar licitação, dispensa de licitação ocorrendo emergência. Licitação dispensada, licitação dispensável, licitação extraordinária? Não. Licitação dispensável, licitação inexigível e licitação dispensada, são esses os termos utilizados. Então, o afastamento da licitação ocorre por intermédio de licitação dispensável, a dispensa de licitação propriamente dita, aqui só mudou o termo, por isso que eu trago essa questão. Licitação inexigível, está no artigo 25, e licitação dispensada, que está no artigo 17, que não tem subjetividade. Aqui a atenção dessa questão que eu botei é mais pelo termo. Ou você utiliza dispensa de licitação, ou utiliza o termo licitação dispensável, ok? Esse é o detalhe dessa questãozinha de concurso que eu coloco para chamar a atenção. Aí, ó, eu só dei a forma que eu defino o que vai ser inexigibilidade, né? Dispensa de licitação e licitação dispensada. Vamos lá. Ocorrendo emergência ou calamidade pública, eu vou ter uma licitação dispensada, vou ter uma inexigibilidade de licitação ou uma licitação dispensável. Ou seja, o teto está caindo. O teto está caindo. O teto está caindo. O gestor, ele pode fazer licitação com o teto caindo? Pode. Ele pode, entendeu? Mas ele pode alegar que risco de vida e dispensar a licitação. A licitação fica dispensável. Nós não estamos nem citando os artigos, os incisos da Lei 866, que nós vamos fazer isso, do artigo 24. Mas estamos mostrando aqui como vocês devem analisar esse aspecto. Ó.
Repare que, pela necessidade em si, ele pode dispensar a licitação, no caso de ocorrer uma emergência, visto? Mas ele poderia também fazer a licitação. Só que o que ia acontecer? Ia demorar um prazo maior. Eu, encontrando alguém com notória especialização para o concurso do QCO, para dar aula, professor, vocês vão fazer licitação dispensada, inexigibilidade ou dispensa de licitação? Vocês querem contratar alguém, precisa para alguém para o serviço e verifica que ele é o de notória especialização. Qual amparo que vocês vão colocar? Inexigibilidade, concordam? Caceta, ele é o único que consegue fazer isso. Sou eu. Professor Carlos, estou brincando, eu nada. Mas o capo, eu estou botando para você a essência da classificação desses afastamentos. Obras e serviços de engenharia de até 15 mil. Reparem que a licitação dispensável, ou dispensa, cuidado com o termo, tá? Dispensa licitação. Por quê? Eu posso licitar, mas eu posso utilizar o artigo 24, inciso 1, e falar o seguinte, não quero licitar. Por quê? A lei me permite. É facultativo. E por fim, é o que não está aqui, alienação de bens móveis e imóveis, eu posso utilizar a licitação dispensada devido a alguns critérios. Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês, que a dispensa de licitação ou licitação dispensável, a licitação pode ocorrer, mas tem um caráter subjetivo do gestor. Na licitação inexigível, não tem como ocorrer. E na licitação dispensada, nós vamos ter uma característica própria, características para ela. É o que nós vamos ver agora. Quais são os casos de licitação dispensada? Aí a gente fecha a aula com isso aqui hoje. Licitação é dispensada, está lá no artigo 17, para alienação de imóveis e alienação de móveis. Mas é qualquer alienação? Não, tem características. Em tais situações, inexistirá qualquer carga de subjetividade, já que o seu ato será inteiramente vinculado ao ditame da lei. Essa é a licitação dispensada. Só posso utilizar para esses dois itens. Não posso comprar nada com licitação dispensada. Posso fazer alienação de bens móveis e bens imóveis. Em quais casos? Aqui cita. Para alienação de imóveis, quando dação em pagamento. Mas nós já lemos sobre isso, não foi? Dação em pagamento faculta utilizar o leilão. É o caso que faculta, é o único caso que faculta utilizar o leilão. Procedimentos judiciais e dação em pagamento. Eu faço dispensado, mas nesse caso eu tenho faculdade de utilizar o leilão. Nos demais, não. Dos demais eu faço licitação dispensada. E aqui estão os casos. Doação para órgãos da administração pública, permuta pode ser até com particular, um imóvel por outro. Aqui são os tipos de alienação, tá? Eu faço alienação por dação de pagamento, que é a venda, por doação, por permuta, por investidura e por venda propriamente dita. Mas nesses casos, a venda e a doação é só para entidades da administração pública. Na permuta ou investidura, que é um tipo específico, não precisa saber, vai por mim. Quer saber? Compra um dicionáriozinho. Então, vocês têm que, primeiramente, já sabem os casos que a licitação está dispensada, não sabe? É só para alienação de bens móveis e imóveis. Mas é qualquer alienação de bens móveis e imóveis? Não. O artigo 17 define. Nos casos de dação em pagamento, doação
para órgãos ou entidades da administração pública, permuta e investidura para órgão da administração pública ou para particular. Eu quero trocar o curso CEPREM, o prédio, o Piranhão, lá pelo Duque de Caxias. Os gestores estão ok? Todos os parâmetros foram observados? Então eu posso fazer a troca. E venda, forma de alienação também eu posso vender para outros órgãos e entidades de administração pública. E também posso utilizar para alienação de móveis. Antes foi aquele imóveis, de móveis. Alienação de móveis, artigo 17, licitação dispensada. Doação, exclusivamente para fins e uso de interesse social. Eu posso utilizar licitação dispensada, permuta de imóveis com entes da administração pública, vendas de ações e vendas de títulos públicos para agilizar. Eu posso usar licitação dispensada. Então, esses são os casos. Primeiro, decorar que só utiliza para alienação. Após isso, tem os casos que permite utilizar a alienação por intermédio de licitação dispensada. Com isso, a gente encerra aqui a aula hoje. Espero que tenha valido a pena. Sábado que vem nós damos continuidade e fechamos o assunto Lei 866. Valeu? Obrigado pela presença e acesse um fórum tendo dúvidas. Fórum? Hã? Ah, é. Obrigado. Eu já até botei o aviso lá. Quem não botar foto, eu não respondo. Parece que eu estou falando com fantasma, cara. É horrível. É terrível. O cara que está do outro lado, não bota foto, porra. Aí, botando a fotinha, eu lembro de vocês. Valeu, turma. Obrigado pela atenção. Vamos lá.